Seja bem-vindo ao meu canal Teólogo na Net e hoje eu vou responder mais uma pergunta bíblica. A salvação pode ser perdida? Essa pergunta eu elaborei devido à necessidade que eu senti de trazer algumas respostas a um comentário que foi feito em um vídeo que eu gravei. Não sei se vocês estão lembrados desse vídeo aqui. Os salvos serão julgados, está aparecendo agora aqui. Eu não sei se vocês lembram desse vídeo. Se não assistiu, é só você procurar e assistir. Vou deixar a descrição aqui para vocês, na descrição, para vocês acessarem. E nesse vídeo, uma querida e amada irmã em Cristo, Jaquina Quidia, ela fez algumas observações a respeito da salvação. E eu gostaria de replicar, eu gostaria de dar aqui algumas respostas ao que ela publicou ali nos comentários, tá bom? Lógico que eu faço isso com todo zelo e todo respeito, mas eu senti a necessidade de expor um pouquinho, de alargar esse debate a respeito da salvação. Daqui a pouco então eu já entro aqui na réplica e eu gostaria de pedir para você continuar orando por esse canal e além das orações, que você compartilhe e deixe o seu like também nesse vídeo e comente, deixe a sua posição a respeito da salvação. A salvação pode ser perdida? É o que eu vou procurar responder aqui e acredito que Deus já nos deu toda a direção. Vamos para a chamada do vídeo e eu já volto aqui para trazer essa réplica. Vamos lá. Bom, então vamos falar do assunto, né? Eu vou falar dos comentários que a nossa irmã Jaquina Quidia, acredito que seja uma irmã mesmo, Jaquina Quidia, ela comentou nos comentários daquele vídeo, os salvos serão julgados. Ela me contestou quando eu fiz a leitura de Mateus capítulo 24, aonde Jesus ele vai falar, né? Está escrito ali que Jesus ele fala que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E a Jaquina Quidia, ela vai afirmar ali nos comentários que eu cometi um equívoco, porque ali Jesus não está falando da salvação, da salvação, como eu posso falar, a salvação genuína, do ser batizado nas águas, crer nele e ser salvo da condenação eterna. Ele está falando da grande tribulação, ela afirma que Jesus está falando da grande tribulação, daquele período onde a perseguição vai ser muito pesada contra a igreja, o anticristo vai estar no mundo e aquela coisa toda. E eu agora confesso que realmente, eu analisando, eu peguei essa citação e citei até fora de contexto ali e temos que ser humildes. Eu assumo que ali realmente esse texto que eu cito, ele não serve para dar embasamento sobre a perseverança na salvação. Porém, o que eu trago agora é algumas considerações. A salvação, ela, como a irmã Jaquina Quidia vai falar aqui nos comentários, realmente a salvação nos foi dada através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação ela nos foi dada através da graça. Nós não fizemos nada para alcançar esta salvação. Ela é dada de graça, tanto que ela chega a citar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 8 e o 9. Nessa passagem, Paulo escreve que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a irmã Jaquina Quidia, ela falou que eu utilizei esse texto fora de contexto.
como eu já assumi realmente. Eu só não usei o texto correto. Mas eu continuo afirmando que não podemos de maneira alguma entender que, já que somos salvos pela graça, somos salvos pela fé, não precisamos fazer unicamente nada. É só aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e isto já é o suficiente. Agora é só esperar a partida, agora é só esperar Jesus voltar. De maneira alguma. Porque não é só em Mateus capítulo 24 que a Bíblia vai falar que nós devemos perseverar. Não é só na grande tribulação que se deve perseverar. É em todo o caminho que trilhamos com Cristo. Tanto que Paulo, ele vai falar de perseverança e ele não está falando do período da grande tribulação, não. Romanos capítulo 2, versículo 7, olha que Paulo escreveu: a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Veja, aqui é um versículo, é uma passagem que não faz referência ao período ali da grande tribulação. Paulo está falando agora da caminhada com Cristo. Ele está falando da caminhada com Deus. A perseverança não é só, ela não tem que aparecer ou surgir somente no período da grande tribulação. Desde o primeiro momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos que perseverar. Perseverar no quê, Tiago? Perseverar nos momentos de dificuldade que enfrentamos na caminhada com Cristo, perseverar nos momentos de aflições, perseverar nos momentos de tentações. Uma vez salvo, salvo para sempre, acabou, não precisa fazer nada? Isso não existe. Perseverança é necessário para ser salvo. E se eu não perseverar até o fim, eu não serei salvo. Ninguém será salvo se não perseverar até o fim, até o último dia que viver sobre a face dessa terra. Veja que eu utilizei agora uma passagem que não está no contexto da grande tribulação. Paulo está falando da vida, da caminhada. É lógico que ele vai falar do juízo também, mas essa passagem não está nesse contexto da grande tribulação. Contudo, se nós continuarmos lendo o contexto aqui de Efésios capítulo 2, do verso 8 e o 9, o Paulo vai falar lá na frente que nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos escolhidos por Deus para andar nas obras de Deus, produzidas pelo Espírito Santo. Então, não é porque eu não sou salvo pelas obras, que eu não preciso de obras, que eu não preciso de frutos, que eu não preciso de testemunho para ser salvo. Eu preciso. A graça de Deus não nos exclui da obrigação de produzir frutos. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: produzi, está escrito produzir, no Mateus capítulo 3, versículo 8. Eu creio que foi o João Batista ou Jesus, eu não lembro agora a referência, mas está escrito: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem que se produzir fruto, mesmo sendo salvo. O perigo, meus amados irmãos, que essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, que você herdou a salvação, de modo algum você vai perder a salvação, é que a pessoa pensa que agora não importa o que ela faça, não importa da maneira que ela viva, ela vai ser salva do mesmo jeito. Alto lá. Alto lá, porque eu vou trazer uma observação aqui no final. Tem como perder a salvação, sim, mesmo ela sendo um presente, uma dádiva. Suponhamos que você ganha o seu aniversário, você ganhou um presente. Ou vamos supor um tênis novo. Você ganhou um tênis para praticar o esporte, ir para a academia, fazer a sua corrida. Você ganhou, você não comprou esse tênis, foi dado para você. Só que você não cuidou desse tênis, você deixou ele largado, você deixou ele jogado e na bagunça esse tênis desapareceu. Você perdeu esse tênis. Olha aí, a salvação é do mesmo jeito. Eu não comprei a salvação, eu ganhei. Só que eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu vou trazer no final aqui dessa réplica a Jaquina Quidia
uma parábola onde Jesus ele vai falar a questão do perdão ali, e que um homem ele perdeu o perdão dele porque ele não retribuiu o que ele recebeu. Mas eu vou continuar lendo aqui, tem uma outra passagem. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 13 está escrito: de sorte, Paulo escreveu, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, olha, eu vou agora destacar isso, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu recebi a salvação, agora eu tenho que operar a salvação. Eu tenho que trabalhar nessa salvação. Eu tenho que regar essa salvação. Eu tenho que manter essa salvação com a minha obediência a Cristo, com a minha obediência à palavra de Deus. Não porque as minhas obras vão me garantir a salvação, mas as minhas obras, elas vão cultivar, elas vão, na verdade, acrescentar o bom fruto, o testemunho, a operação do Espírito Santo em minha vida naquilo que eu recebi de Deus. É algo muito complexo, mas o Espírito vai nos dando a direção. Não caia nessa história. Uma vez salvo, salvo para sempre. É muito perigoso. É muito perigoso. Paulo disse, vocês têm que operar a vossa salvação. Tem uma outra passagem. Olha o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Ele disse para a igreja, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tem como cair da graça, tem como perder a graça, tem como perder o favor imerecido, se eu não me manter na palavra de Deus. A nossa irmã Jaquina Quidia, ela citou João capítulo 10, versículo 27, e ela também vai citar João capítulo 5, versículo 24, aonde Jesus vai falar que as ovelhas dele estão nas mãos dele, e elas ouvem a voz dele, e não tem ninguém que possa arrebatá-las da mão dele. Mas agora, olha o que ele disse, tem uma condição para ser ovelha. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. E qual é a voz de Cristo? A palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é ovelha de Deus. Quem não ouve não é ovelha. Se a pessoa então não ouve a palavra de Deus, ela não vai estar nas mãos de Cristo. Ela não permanecerá nas mãos de Cristo se ela não dar ouvidos à palavra de Deus. Não é ouvir hoje e depois eu não preciso mais ouvir. Não tenho, eu tenho que continuar ouvindo a palavra dia após dia para ser ovelha de Cristo. Eu deixei de ouvir a palavra, a voz do Senhor Jesus, eu não sou mais ovelha dele. É algo constante. É algo constante. Paulo disse ao seu jovem escudeiro Timóteo, guarda o bom tesouro. Tem que guardar, tem que perseverar. E deixa eu ver se eu tenho outra observação. Sim, em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 6, está escrito, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha que a Bíblia está falando daqueles que já receberam o Espírito Santo, que provaram da salvação, mas recaíram, caíram de novo. E é impossível se levantar. Se pecar contra o Espírito Santo, vai perder a salvação. Se não se manter na palavra, vai perder a salvação. Não tem essa historinha, não. Fui batizado, agora nunca mais eu perco essa salvação. Se eu não vigiar, se eu não guardar o que eu tenho, eu vou perder a salvação. É necessário perseverança até o fim. E para finalizar, a parábola do credor incompassível registrado, depois você pode fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, havia um homem, um servo, e ele devia 10.000 talentos ao rei. O rei pediu contas dessa grande dívida e mandou que a família desse homem, que tudo que ele tinha fosse preso até que ele conseguisse pagar, mas esse homem rogou ao rei. O rei, com íntima compaixão, perdoou a dívida desse homem, toda a dívida desse homem, ele estava livre, ele estava salvo daquela dívida.
E o que aconteceu? Um outro homem devia para esse homem que foi perdoado um valor menor. Só que esse homem, ele não foi grato ao perdão que ele recebeu e ele cobrou aquele homem que o devia de uma maneira rígida, ignorante, e mandou que o prendessem. Os servos do rei viram aquilo e falou: mas esse homem recebeu um grande perdão e agora ele não consegue liberar um perdão menor do que ele recebeu. O rei ficou sabendo, chamou aquele homem e disse: você não deveria fazer o mesmo que eu fiz para você, perdoar esse seu devedor? Agora eis aí os soldados e te jogarão numa prisão fria e escura até que você pague o último centavo. E Jesus encerra: assim também vós, se não perdoardes os seus devedores, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Veja a parábola. Aquele homem herdou uma salvação, ele foi salvo, só que ele perdeu aquela salvação porque ele não se manteve naquela dádiva que ele recebeu. Assim acontece com a gente. Tem gente que pensa que recebeu o perdão e agora nunca mais vai perder isso. Cuidado. O diabo está enganando muitas pessoas. Cuidado com uma vez salvo, salvo para sempre. Deve-se operar a salvação. Ir até o fim. Eu fico por aqui nessa réplica. Quero a sua participação. Participe. E desde já eu deixo um abraço para a nossa irmã Jaquina Quidia, que o objetivo aqui não é causar, mas é debater com sabedoria a palavra de Deus. Até a próxima, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.